Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha o Opinião Litoral desta quinta-feira. Vão participar como comentaristas do programa o Danilo Martins, que é empresário da área de marketing, e a Camila Morim, que é advogada. A gente recebe com muito prazer, pela primeira vez aqui, a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo. Não é Renata Brava, não, né? Não, é Bravo. Boa tarde. Mas se precisasse ficar bravo, a gente fica também. Renata, eu queria começar conversando com você sobre a perspectiva política para 2023, porque você e o Rogério Santos já completam agora 2 anos de mandato. Sim. E tem mais 2 anos. Nos primeiros 2 anos, vocês tinham um governador do mesmo partido, né? O Rodrigo Garcia ou João Dória, do PSDB, o Rodrigo que veio para o PSDB. Um governo conservador do Jair Bolsonaro e como deputados federais, principalmente o Júnior Bozella e a Rosana Vale. A Rosana Vale continua, o Júnior Bozella não se elegeu, mas o Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, se elegeu, o que é uma mudança muito significativa. Mas também a gente tem um governo mais progressista, com a presença do Geraldo Alckmin, muito próximo do Paulo Alexandre, como vice-presidente, e no governo do estado, um governador que foi ministro de infraestrutura e que tem um olhar todo especial para essa área de transporte, infraestrutura, e para o Porto de Santos, que ele pretendia mudar o status da autoridade portuária de pública para privada. São mudanças muito grandes para essa segunda metade do mandato, não são? São mudanças. Aí, primeiro, boa tarde aí a todos, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. São mudanças importantes e que a gente já sabia que corríamos, assim, dentro desse cenário político, já sabíamos que eram mudanças que corriam o risco de acontecer. E eu acho que foi um dos melhores cenários, assim, para nós, a partir do momento em que o governador Rodrigo Garcia não foi para o segundo turno. Eu acho que o cenário ficou muito bom, até porque, como você bem disse, da eleição do Paulo, que se tornou deputado federal agora, tanto o Rogério quanto eu tivemos a oportunidade de acompanhar o Paulo enquanto prefeito aqui na cidade. E dentro de tudo que a gente aprendeu com ele, uma das coisas muito importantes e que ele disse durante a campanha, e é uma das coisas que eu tenho absoluta certeza que o Rogério conduz da mesma forma, é saber respeitar o resultado do processo eleitoral. O Paulo, enquanto prefeito, teve a oportunidade de receber aqui na nossa cidade o presidente Temer, a presidente Dilma e o presidente Jair Bolsonaro, que são 3 presidentes da República que tivemos, 3 partidos diferentes, mas em todas as oportunidades em que eles estiveram na cidade, todas as oportunidades o Paulo, enquanto prefeito, apresentou projetos aos presidentes, projetos que eram importantes para a nossa região. E eu acho que agora não vai ser diferente. O governador Tarcísio foi eleito, toma posse agora dia 1º, o presidente Lula eleito, toma posse dia 1º também, e absoluta certeza que tão logo o prefeito tenha a oportunidade de estar com eles, vai apresentar projetos importantes para a nossa cidade. A cidade de Santos tem a sua importância na região metropolitana e tenho certeza de que eles vão receber os nossos projetos aí com muitos bons olhos. E essa aproximação política, Paulo, diante de um cenário que a gente participa, claro que todos nós temos as nossas ideologias políticas, mas uma vez o processo eleitoral ter sido encerrado, há necessidade da gente repetir diversas vezes, o processo precisa ser respeitado, né? E a gente precisa, dada a importância da nossa região, apresentar os projetos que servirão para o desenvolvimento aí desses 2 anos. Tem muita coisa acontecendo e a gente precisa dar continuidade aí para os 2 governos. Danilo, a Renata está otimista em relação a essa segunda metade do mandato. Eu ainda esqueci de falar dos deputados estaduais, né? Porque o Paulo Correia se reelegeu, nós tivemos Caio França... Deputados federais da região e deputados estaduais também. As 2 bancadas aumentaram. Sim, isso é muito bom para a nossa região. Eu vejo sim com otimismo, porque isso é muito bom. Agora temos um número maior de representantes, né? Temos um número de possibilidades de recursos maiores. A gente vê regiões no estado que tiveram desenvolvimento aí
rápido, mais rápido, né, foi em função do número de representantes que tinham, tanto no Estado quanto na Câmara Federal. E agora tem a Solange Freitas também, né? Primeiramente, dá bom dia. Boa tarde. Boa tarde agora, né? Vai ao ar ao 12h30, nós estamos gravando agora às 11h. A nossa prefeita, bem-vinda. Camila, que está hoje online com a gente. Paulo, os nossos telespectadores. Eu acho, sim, que essa participação, essa pluralidade hoje no governo, a gente tem um governo um pouco mais à direita e ter também no governo federal um governo mais à esquerda, sem extremos, por favor, eu sempre bato nessa tecla, eu acho extremamente importante. Eu acredito que os lados, né, um lado só nunca é bom para nenhum governo. Eu acredito que essa construção, essa ponte para a gente, com uma quantidade maior de representantes, tanto na Câmara quanto lá, a proximidade com o nosso deputado diretamente, agora com o nosso vice-presidente, seria extremamente prazerosa para nós, traria uma construção, um diálogo maior para a região que ela precisa. Eu acho que a região precisa de um carinho maior. Eu acredito que para esses próximos 2 anos do mandato seu e do nosso prefeito Rogério, serão bons, porque eu vou fazer uma crítica até agora esses últimos nossos 4 anos, né, que nós tivemos dos nossos deputados. Embora eu tenha visto algum esforço de um deputado ou outro, eu não vou ficar citando o nome, eu acho que nós tivemos pouca interação, pouca procura dos nossos deputados em trazer recursos reais. E não estou falando de mandar emenda, porque mandar emenda é muito fácil. Para mim é uma canetada. Isso daí não é trabalho para ninguém. Dar canetada para um deputado é a coisa mais fácil do mundo. Tá? Até porque eles têm as emendas, tinham, né? As emendas do relator, eles têm recursos para enviar sim, eles conseguem pleitear isso junto ao governo do estado, alguns inclusive ao governo federal, que tinham portas muito fortes, andavam junto, tiravam fotos, etc. Eu acho que faltou sim entender os problemas reais da nossa região, como uma região metropolitana, da nossa cidade, porque muitos se elegeram com os votos da nossa cidade, e trazer recursos para problemas reais, para problemas pontuais. Essa bendita ponte que é discutida, essa ligação seca, os nossos problemas de segurança, os nossos problemas de enchente, de inundação, não dá para você querer que o prefeito, que a gente crucifica toda hora, o pobre coitado do prefeito, tudo é problema do prefeito, às vezes não é. O prefeito ele tem um budget limitado, ele tem uma captação de recursos limitada e não é tudo culpa dele, né? Então a gente precisa dessa interlocução. Eu acredito que agora com esses 2 anos e a gente tendo uma bancada mais plural, com representantes mais firmes, mais próximos ao governo, tanto federal quanto do estado, a gente consiga captar esse recurso e vocês vão poder trabalhar de forma melhor e mais pragmática. E essa interlocução é fundamental. Necessária. Fundamental. Camila Amorim, boa tarde. O que você sempre quis perguntar, ou sempre quis dizer para a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, e nunca teve oportunidade? Boa tarde a todos. A gente pode ficar conversando aqui até o finalzinho da tarde, começo da noite, para conversar tudo. Eu acho que assim, Santos, eu não sou de Santos, eu morei em Santos, eu frequento Santos, e a gente tem visto muita coisa boa acontecendo e, ao mesmo tempo, alguns problemas de grandes cidades que sempre incomodaram nós, por exemplo, eu vivo em São Paulo, aumentando em Santos. Em relação a pessoal de rua, que está um número cada vez maior, está cada vez mais visível. Existe já algum plano para isso? Já foi metade do mandato? Existe alguma coisa ainda para tirar esse pessoal da rua? Porque nós sabemos que eles não estão ali por opção. Muita gente está ali porque não tem para onde ir. E a gente ainda pode esperar alguma atitude, alguma ação mesmo, para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade possível? Oi, Camila, claro que sim. Obrigada pela pergunta, porque isso, de fato, é o nosso maior desafio. Apesar de que, desde o momento em que o prefeito assumiu e elegeu suas prioridades, mas esse, de fato, a pessoa em situação de rua é um desafio muito grande nosso e é um desafio diário, né? Porque não é uma questão de planejamento, é todo dia e a gente precisa bater nisso. A questão da pessoa, eu falo isso com muito cuidado e com muito carinho e atenção por esse tema,
porque já tive a oportunidade de participar de algumas abordagens, já tive a oportunidade de participar de muitas reuniões na prefeitura sobre esse tema e essa questão, e sei do comprometimento do nosso governo para essa situação. As pessoas em situação de rua, que já existia, e não só em Santos, mas em todas as cidades do nosso país, isso é um cenário, ela se agravou em função da pandemia, e é importante também ter um diagnóstico que a pessoa que está em situação de rua tem diversos quadros dessa mesma pessoa. Tem a pessoa que é usuária de droga, tem a família hoje que perdeu a sua casa em função da crise econômica da pandemia, tem as pessoas que por uma questão emocional estão na rua. Um caso que é clássico, que o prefeito costuma falar muito, tem uma pessoa que que ela fica no muro do cemitério do Sabuó e ela não quer sair de lá porque em função de um acidente de carro ela perdeu esposa e filha e estão enterradas ali, e ela decidiu que largou a vida para ficar lá. Então a gente também tem casos que são sociais, mas por que eu gosto de falar disso? Porque a gente não tem uma solução que seja linear, cada caso é uma solução diferente. Eu escuto muitas atrocidades, como alguns comentários, como casos, vamos eliminar, vamos recolher. Existe uma política nacional de assistência que não nos permite tirá-los da rua de forma compulsória. Precisa ter um aceite das pessoas para eles para irem para um acolhimento. Santos hoje tem cerca de 380 vagas em acolhimentos para receber essas pessoas, só que essas vagas elas não são preenchidas, porque existe muita recusa de ir para o acolhimento. Por quê? Porque ir para o acolhimento significa seguir as regras do local, não usar drogas, não usar bebida alcoólica, e eles se recusam. Por outro lado, nós temos uma cidade que é plana, uma cidade que tem a praia e que facilita também ter essas pessoas. Então essas pessoas só vão mudar de vida depois de muito convencimento. Um povo que doa, chuveiro... Nós temos uma cidade que é extremamente caridosa e as pessoas atendem as pessoas que estão em situação de rua. Então, como a Camila começou a falar dela, eu acho que eu poderia ficar conversando com ela um dia inteiro sobre essas questões. O que eu posso dizer? O prefeito tomou uma medida, a partir do início de 2023, ele vai reestruturar o Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, porque é um departamento que é essencial para cuidar das pessoas que estão em situação de rua. As equipes de abordagem estão 24 horas por dia nas ruas fazendo esse trabalho. O Centro Pop acolhe as pessoas, os abrigos estão lá. A Guarda Municipal é um papel importante nesse processo também. Então, o trabalho é contínuo, é diário, só que isso, ao mesmo tempo que a gente consegue acolher, mais pessoas acabam chegando aqui. É um absurdo, por exemplo, quando a gente vê aqueles veículos deixando as pessoas na estrada para elas caminharem aqui para a cidade. A gente sabe que isso acontece, só que a gente precisa pegar em flagrante. A gente tem relatos, mas a gente precisa pegar isso no momento em que está acontecendo. Nessa semana, uma reportagem do Diário do Litoral abordava um veto do presidente Jair Bolsonaro ao impedimento da arquitetura higienista, que foi derrubado no Congresso. E a reportagem dizia que Santos vai ter de rever uma parte da arquitetura por conta disso. Sim, isso é um assunto extremamente polêmico, né? Que é muito mais comentado em São Paulo do que em Santos. Exato. Mas aqui em Santos a gente também tem algumas coisas, né? Então, eu entendo que isso é uma questão polêmica, porque esses locais assim, higienistas, qual é o conceito desses locais, sabe? Eu acho que a gente tem sim que discutir a urbanização aqui em Santos, mas mais do que isso, a gente precisa ter um trabalho efetivo para essas pessoas. Essas pessoas que estão... Bloquear o acesso a marquises, por exemplo, né? Então, a gente bloqueia, a gente não pode esquecer nunca que nós estamos falando de pessoas, né? É claro que tem os imóveis que são particulares e aí a gente a gente legisla sobre eles, mas tem um desejo deles, né? Mas a questão de higienista, eu confesso para você que para mim ainda é um assunto que a gente precisa discutir muito sobre isso, porque não é
tudo que a gente fala com relação à situação de pessoas que estão vivendo na rua, como eu disse, não tem uma solução que seja faça isso que vai resolver assim, faça aquilo que vai resolver assim. Não. Outro dia, eu digo porque assim, eu converso com alguns que estão na rua. Outro dia eu estava na porta de uma igreja, vi que tinha uma pessoa sentada na porta da igreja que estava ali pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Eu esperei as pessoas da igreja saírem e ajoelhei e fiquei conversando com a pessoa. Ele começou a ficar extremamente irritado com a minha presença ali, porque a minha presença ali estava evitando que ele ganhasse dinheiro. E eu estava tentando convencê-lo a ir para um abrigo. Não vai, né? E aí começa a discussão. A gente fala do local higienista, mas a gente fala também da distribuição de comida nas ruas que são feitas, reforço, por pessoas extremamente caridosas, por pessoas que doam seu tempo, que doam alimentos, que fazem investimento para distribuir. Mas, por vezes, eu também já escutei das próprias pessoas que estão na rua que eles podem escolher a comida durante a noite, porque passam diversas pessoas fazendo essa oferta. Será que não deveria sociedade civil e poder público sentar junto para conversar sobre esse tema? Que a distribuição dessa comida seja feita, por exemplo, na porta dos abrigos, para aproveitar e convidá-los a tomar um banho, a ofertar uma noite de sono mais digna, né? A gente sabe... Eu acho que esse é o problema. Esse é o problema. É um problema que eu questiono, tanto aqui nesse programa, quanto na rádio onde eu participo. Eu acho que o governo, em geral, federal, estadual, ele está tão deslocado da sociedade, quando a pessoa se elege, ela esquece que existe um povo. Só para concluir o raciocínio, Paulo, que eu sei que a gente estourou o tempo, existe uma população por trás que tem anseios. E no modo de vista, numa questão macro, você nunca vai conseguir entender a opinião de toda uma população. É complicado. Existem pesquisas, ferramentas para pesquisa, censos, e hoje ferramentas que você consegue botar gente para pesquisar. Mas numa questão micro, como a nossa, numa cidade, você conseguiria fazer hoje plebiscitos, pleitos, juntar pessoas no local para tentar entender isso e fazer isso que a senhora falou. Vamos juntar pessoas e tentar entender o que a opinião pública tem a dizer, o que especialistas da área, fazer um grande fórum para a gente tentar entender e discutir, porque eu conheço diversas pessoas que doam, diversas pessoas que ajudam, diversas pessoas que têm problema, e tentar trazer a comunidade para próximo do governo e trazer uma solução, porque hoje solução mesmo ninguém tem. Uns falam em matar, outros falam em botar numa van e devolver, outros falam que todo mundo é vagabundo e tem que prender, e no final das contas, são pessoas. Nós fazemos uma ação aqui na cidade de Santos há 1 ano e meio, em parceria com uma ONG chamada Médicos do Mundo. É uma ONG que faz um trabalho voluntário exclusivo para pessoas em situação de rua. Uma vez por mês, os voluntários dessa ONG se instalavam na região do mercado. Foi antes do início ali do início da obra do mercado, mas durante 1 ano e meio eles se instalavam um domingo por mês ali, e com um grupo de voluntários entre 150 e 200 pessoas, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, veterinários. Os voluntários iam para lá e a prefeitura dava a estrutura para eles trabalharem. Eles atendiam cerca de 150 pessoas por dia, num domingo entre o período de 9 da manhã às 2 da tarde. E o que a gente fazia com isso? Claro que a Secretaria de Saúde envolvida, a Secretaria de Desenvolvimento Social envolvida também. Conforme o atendimento ia acontecendo, aquelas pessoas que permitisse acesso, a gente já fazia o convite, tem imagem ali, é exatamente isso. Foi um movimento muito, muito bonito, porque esses médicos acabaram criando vínculos com as pessoas. A cada domingo que eles voltavam, os pacientes voltavam ali e eles prescreviam medicação que a pessoa podia ir à policlínica na segunda-feira, retirar a medicação na policlínica. E por que nós fazíamos isso? Porque muitos deles não vão à policlínica porque entendem que são excluídos da sociedade e que não podem entrar ou que não vão ser bem recebidos. Então a gente fazia essa ação bem na frente ali da policlínica, ali da Vila Nova, e para fazer justamente esse convite para que eles participassem do serviço. Então essa é uma das ações. Não resolve, ainda não resolve, mas a nossa preocupação era dar atendimento justamente àqueles moradores que estavam morando ali na região do mercado. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho.
Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira o Danilo Martins e a Camila Morim comentam as notícias, os acontecimentos com você, e a gente recebe a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo. Renata, a gente tocou numa chaga social no bloco anterior, que é a questão da população de rua, um problema que se agravou muito nos últimos anos, não só em Santos, em toda a Baixada, mas no Brasil todo. A cidade de São Paulo tem uma cidade morando na rua, né? Um outro problema social que também vem se agravando nos últimos anos é a violência contra a mulher, né? Sim. O que a gente está fazendo em Santos nesse campo? Sim, a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Claro que anos passados as situações eram de forma assim mais velada. O que hoje a gente entende é que com a questão da pandemia e a maioria das famílias, todas as famílias se recolheram e ficaram confinadas em casas, infelizmente esses casos deram uma disparada assim muito grande, né? Isso foi um grande provocador aí do nosso trabalho para que, primeiro, para que a gente fale mais desse tema, porque as mulheres quando são agredidas acham que aquilo acontece só para ela, só na casa dela, e ela precisa ter a certeza de que isso não é uma vergonha, isso não é porque ela fica intimidada, ela fica com vergonha, como é que ela vai chegar para alguém, vai contar que ela foi agredida? E é impressionante isso, elas guardam, porque isso dá muita vergonha para ela. Então, o que a gente passou a fazer? E aí, por óbvio, né, eu sendo eleita junto com o Rogério para assumir, enquanto vice-prefeita, foi de imediato, já tinha quase 30 anos que não tinha uma mulher no executivo, então os questionamentos foram diretos, né? Política para a mulher, como é que vai ser feito o trato e através da Coordenadoria da Mulher a gente começa a acelerar essa discussão. E uma das primeiras atos nossos foi ir fazer muitas rodas de conversa em todo o território aqui do nosso município. Fomos à Zona Noroeste, fomos na região dos Morros, reunião aqui na área central, na nossa região intermediária também, e percebemos que essa questão da violência, quanto mais a gente fala, mais as mulheres se sentem acolhidas, inclusive para fazer relatos da vida delas, né? Então a gente começa a intensificar. Primeiro a gente começa a reunir tudo que já tinha sido feito em prol das mulheres e a gente começa a intensificar muitas dos trabalhos que já acontecem. Então, estar constantemente em todos os equipamentos da prefeitura falando sobre essa questão da violência, trazer para nós entidades e instituições que também falem do assunto para que a gente faça um trabalho conjunto. Então, as conversas, por exemplo, com a DDM, a gente ampliou e falamos quase que semanalmente com a delegada. Antes era a doutora Carla, agora está a doutora Thelma que está lá. É importante ter esse relacionamento, a OAB está junto com a gente também nessa discussão, através da Comissão da Mulher, porque isso acontece, Paulo, em todos os lares. Quando a gente pede na delegacia de polícia índices aí de registros de boletim de ocorrência por bairros, a gente percebe que todos os bairros da cidade de Santos têm denúncia, todos os bairros têm denúncia sobre agressão contra a mulher. O que acontece que difere são os índices. Região da Zona Leste tem um índice maior, região da Zona Noroeste, Morros, um índice menor. E aí vão falar, bom, então lá não tem? Claro que tem. O que a gente percebe nitidamente que as mulheres lá não têm ou acesso, ou conhecimento, ou coragem para chegar a uma delegacia de polícia e fazer essa denúncia. Então a gente intensifica o trabalho, o prefeito cria aí o programa chamado Pro Mulher, que na verdade é para fazer um trabalho transversal, que deixa de ser um trabalho só da secretaria, mas é um trabalho transversal em todas as secretarias de governo, com a participação de todos, porque nós precisamos nesse trabalho, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, todas elas a gente passou a fazer a discussão, porque a denúncia pode vir de qualquer lado. Às vezes pode inclusive ter, como a gente percebeu, a gente tem servidoras que estão próximas a nós e que depois desse movimento conseguiram fazer um relato do que acontecia nas casas dela e conseguiram inclusive pedir ajuda. Então hoje o DGPAT, que é o departamento que cuida do servidor, tem uma política de acolhimento para as mulheres que são vítimas e que são nossas servidoras. Nós tivemos recentemente
infelizmente, né, mas uma professora da rede e que precisou ser acolhida num dos nossos abrigos, um abrigo desse para mulheres que são agredidas, porque é uma servidora, em tese com um salário fixo, mas com um grau de instrução, mas que precisou ser retirada da casa dela e ser recolhida a um abrigo porque a agressão corria o risco dela. Camila. Existe a lei até peguei aqui, 17.409 de 21, que obriga síndicos, administradores de condomínios a denunciarem qualquer ato, não só contra a mulher, mas contra idosos, crianças, no momento em que perceberem esse. Essa lei foi muito polêmica à época, porque como que saberia? E por acaso eu passei a semana passada uma questão aqui no meu prédio. A gente começou a ouvir uma mulher gritando no meio da rua, pedindo socorro, um rapaz arrastando-a, querendo colocá-la no carro. Chamamos a polícia e a resposta da polícia foi a coisa mais bizarra que a gente pode chamar. Eles disseram que como o carro estava saindo, não daria tempo deles chegarem para conter essa violência. E nisso tudo eu fico vendo, a gente percebe, né, até que ponto que as pessoas levam a sério uma denúncia num bairro que seja bom, que não seja uma periferia, e a maneira da própria polícia estar preparada para isso. A Delegacia da Mulher de Santos é uma delegacia excelente. Você já se sente bem, independente do que está acontecendo. Eu já estive lá como advogada, que existe um acolhimento para essa mulher, um acolhimento para essa criança, porque normalmente o agressor da mulher também desconta na criança, porque sabendo que isso afeta psicologicamente a mulher. E eu queria saber como que está esse preparo da polícia, porque o que eu vi aqui em São Paulo me assustou muito. E em Santos eu nunca cheguei a ver isso, porque além do que eu acredito que por serem mulheres, um papo entre mulheres deixa a outra mais relaxada e mais à vontade de contar o que aconteceu. Porque quando nós falamos de violência contra a mulher, nós não estamos falando só do empurrão, do tapa, do soco. Tem a violência contra a mulher psicológica, que, ao meu ver, não técnico, é muito pior do que aquele que a gente vê do físico. Como que a polícia, em Santos, né, como que está sendo feito esse treinamento para essas pessoas? Porque existe uma parte pedagógica, psicológica, para que a pessoa consiga entrar nesse mundo que a mulher tanto esconde. Não é um papo assim, me conta o que aconteceu, que a mulher vai se abrir e falar tudo o que está acontecendo. Queria saber desse preparo que a gente tem da polícia em Santos e qual é o efetivo de mulheres nesse trabalho. Camila, tem duas questões. Primeiro, não me sinto apta a falar do preparo da polícia porque é outra instituição, mas dentro desse seu raciocínio, esse foi um dos motivos que quando começamos a fazer a discussão sobre questões de proteção à mulher, chamamos todos os entes para fazer uma discussão juntas. Chamamos o Ministério Público, chamamos a Polícia Civil, chamamos a OAB, chamamos a Defensoria, porque todos esses entes são importantes nesse processo. A Prefeitura tem que sim, e é a competência dela fazer a política pública para essas mulheres, mas a gente precisa, assim como uma pessoa em situação de rua, a gente precisa fazer uma mudança de cultura na sociedade, né? A gente precisa fazer essa discussão de proteção à mulher com todos, né? A prefeitura sozinha não vai dar conta de fazer isso, porque é uma mudança de cultura. Então, nós precisamos sim, cada vez mais, chamar todas as instituições para fazer essa discussão juntas, e não só a discussão, uma participação de todos no desenvolvimento de política pública. Agora, uma das coisas em que eu posso falar sim, é o tratamento e a conversa que nós temos com a nossa guarda municipal. Nós temos na prefeitura, e aí sim é um departamento sobre o qual hoje eu está sob minha responsabilidade, que é o Departamento de Cidadania e Direitos Humanos, e a gente tem diversas coordenadorias de políticas públicas.
Todos os guardas municipais que são aprovados em concurso e estão em formação para entrar em atuação nas ruas, todos eles passam por essa formação. Falamos sobre mulheres, falamos sobre a diversidade, falamos sobre homens e mulheres trans, falamos sobre pessoas com deficiência, falamos sobre a questão da juventude. Então, essa é a forma que a gente entende de preparar a nossa guarda, que está indo para a rua, e fazermos essa discussão sobre cidadania e direitos humanos. Eu estava pegando os dados agora aqui. Primeiramente, só para não chamarem de hipócrita, não vou falar que a violência só parte do homem contra a mulher. E principalmente em casos de onde eu vejo muito o que a gente vê que cai na mídia, né? Sim. Casos que me parecem, onde tem um poder aquisitivo maior, eu já vi diversas vezes. Eu vi vídeos, e está espalhado aí notícias, onde a mulher pega a arma e mata o marido, principalmente atiradores, etc. A violência está na sociedade, ponto. Mas agora tem uma pesquisa que eu acabei de ver, que o feminicídio ele cresceu 10% de 2019 para 22, né? Foi 10%, foram uma média de 4 mulheres por dia foram assassinadas, das 699 exatos. O número no primeiro semestre de 2022, não tem o número do segundo semestre porque ainda não encerrou. A Camila falou uma coisa muito importante, que a gente percebe que a justiça, ela falou da justiça, da aplicação da lei, da polícia, né? Como isso é tratado. Inclusive do homem, né? Do agressor em questão atacando os filhos. Eu vi recentemente o homem que matou os 2 filhos para atingir a mulher, não sei se você chegou a ver essa notícia, Paulo, foi uma coisa, aquilo é escabroso para mim. E ele estava com a maior naturalidade, ele não conseguia matá-la, ele matou os 2 filhos. Literalmente para atingi-la. É o ápice do horror. A humanidade ela se perdeu no caminho, isso demonstra que a vida não vale mais nada. Onde entra a lei? O vigor da lei precisa ser revisto. A partir do momento que uma mulher está pedindo socorro sendo arrastada, e a polícia, que deveria ser mais ágil nesse aspecto, pegar a identificação, a placa, mandar alguém buscar, ver para onde, que rua ele foi, mandar, fosse uma viatura, 2, 3, cercar o bairro, porque para pegar o vagabundo de bicicleta que roubou o celular, eles vão conseguir achar o cara, vão bater nele, chacoalhar o camburão, ele vai chegar todo quebrado no DP, e eu não tenho uma crítica contra a polícia, eu não sou contra, pelo contrário, eu amo a polícia, mas agora não ir prestar um socorro para uma mulher que poderia estar sendo assassinada, ela vai ser assassinada, é o que a gente pensa. Então, assim, falta lei nesse país. Falta lei para o cara que tem uma medida protetiva contra a mulher que sofreu agressão, ele é solto no outro dia e mata ela no outro dia. Como é que você defende uma pessoa que já sofreu agressão, no outro dia está na rua e vai e comete um assassinato? Então a gente precisa rever isso. Precisamos de leis mais duras, precisamos de medidas mais protetivas. Porque só a discussão, prefeito, eu não estou falando que isso daí é desnecessário, mas só isso, trazer a luz, que é muito importante, não vai salvar a vida de quem está com uma faca no pescoço ou um ferro apontado na cara. É por isso que nós temos o Guardião Maria da Penha, que é com a Guarda Municipal. O Ministério Público informa constantemente a Prefeitura quem são as mulheres que estão sob medida protetiva. E tem 2 viaturas da Guarda que são específicas para o Guardião. A gente deve ter hoje em torno de 100 e poucas mulheres sob medida protetiva, e essas mulheres acionam a Guarda imediatamente ao primeiro sinal de perigo. Ao primeiro sinal em que elas se sentem ameaçadas, elas podem acionar a Guarda Municipal e a Guarda Municipal vai direto na casa delas. Inclusive, nós temos o cuidado de ter na Guarda uma mulher policial, né, que vai até lá, e muitas vezes já houve casos em que a mulher vai à paisana, porque sabe-se quando o carro da guarda está chegando é visto, então a mulher vai à paisana, inclusive para salvar essa mulher. Então a gente também precisa ter atitudes que sejam resolutivas para salvar essas mulheres. A gente precisa falar para elas, olha, utilize os equipamentos da prefeitura, nem que seja para pedir uma proteção, nem que seja para pedir um socorro, mas para isso a gente precisa capacitar as pessoas que estão lá para poder saber acolhê-las. Depois dessa nossa discussão, por exemplo, uma mulher que foi vítima, que foi agredida, que procura uma unidade de saúde, ela tem prioridade no atendimento, para poder fazer tem prioridade no atendimento, porque se uma mulher não for atendida rapidamente, ela vai embora e a gente perde sob o risco dela ser morta. Perfeito. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, a gente recebe a vice-prefeita de Santos, com muito prazer, Renata Bravo,
e participam o Danilo Martins e a Camila Amorim. Renata, também Renata Arraes é comentarista desse programa e na semana passada ela explicou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que legitimou uma lei santista de permitir que a outorga, em troca de maior potencial construtivo nos NIDs, possa ser em obras e não só financeira. Essa polêmica se referia às obras de urbanização, de reurbanização da Ponta da Praia e a utilização para finalidade diferente do antigo Mendes Convention Center. Existe uma possibilidade de uso dessa mesma lei no mercado municipal, cujas obras já começaram? A população pode esperar, agora que o VLT vai passar ali perto, pode esperar uma revitalização, uma reurbanização do mesmo nível da Ponta da Praia? A ideia é essa, né, Paulo? A proposta do prefeito Rogério Santos é exatamente fazer dali um local, uma reurbanização daquele local, como foi anunciado desde o início da planta ali, para que seja um local, inclusive um local turístico. Ali precisa ser, porque a proposta se é levar para dentro do mercado municipal atividades diversas, não só como a venda como era feita de frutas, verduras, como um mercado mesmo, mas levar outras atividades de cultura, de lazer, ali precisa ser transformado num local de turismo. Se a gente fala tanto na revitalização, falamos do centro, falamos ali daquela região, não tem como reformar só o prédio. A gente precisa revitalizar no entorno também. E pode ser um modelo parecido com o que foi da Ponta da Praia? Tem um modelo que foi divulgado logo no início do anúncio da obra do mercado, foi divulgado, né, a obra ali do mercado e na parte de trás ali da Catraia, uma reformulação também com um portal e o projeto segue essa linha. Bom, eu vou criticar. Sim. Porque a gente não passa só pano. Não, por favor, por favor. Se eu tenho uma crítica à prefeitura, é quanto a essas áreas, mas não é quanto à gestão de vocês, é quanto a todas as gestões. Eu acho que ali, naquele trecho do mercado, a Catraia, algumas áreas do centro, embora eu já sei do projeto de reurbanização do centro, que é necessário estar às moscas, sim, porque com a construção de prédios corporativos para as regiões mais Ponta da Praia, né, ali Canal 5 e etc., deu uma quebrada no centro. Hoje a gente vê o centro às moscas. Agora, aquela região do mercado municipal, e eu jogo ali, né, o Paulo sempre brinca comigo lá com o meu esporte, que é o Airsoft, tem um campo ali perto. Aquilo meia-noite é a Babilônia. É a Babilônia. É uma mistura de gente tentando trabalhar, porque tem os comerciantes ali que estão preparando seus caminhões para a feira, com Cracolândia, Feira do Rolo, crime e prostituição. E queima de fio, gente roubando, ali é muito complicado. Ali é muito complicado, a polícia tenta fazer uma ronda ostensiva ali, mas se tornou um lugar inóspito, tem famílias que moram ali, porque ali é uma área habitada, né? É uma região de muitos cortiços. Muitos cortiços, mas que está perdida. Então, ali falta, sim, um projeto de reurbanização, falta uma zeladoria absurda, mas falta carinho ali, porque é uma região que se perdeu e é um ponto que virou um ponto de criminalidade e foco de junção ali de criminalidade com comércio ilegal e uma série de coisas. A prefeitura precisa estar de olho ali, porque virou de tudo. É uma área com pouca iluminação e um prato cheio ali para quem quer fazer coisa errada. A degradação que começou por ali, a gente sente que se espalhou um pouquinho pela Campos Salles, pela Silva Jardim, mas eu tenho absoluta certeza ali, de que chega até a antiga hospedaria dos imigrantes. Então, com a obra do VLT finalizada, não tenho a menor dúvida, haja visto o que aconteceu no Francisco Glicério, era lá uma antes da obra do VLT, passou a ser outra depois da obra do VLT. Acho que faz uma provocação a região do mercado, a obra do mercado, do prédio do mercado em si, mais a obra do VLT que vai passar exatamente ali na porta. Mais pega Campos Mela, mais a Catraia, acaba fazendo um efeito dominó para que toda a região. A gente já tem um equipamento, até porque a gente tem o desenvolvimento urbano do espaço, mas a gente também não pode esquecer o olhar social daquele pedaço, o que representa. Na ocasião, quando foi construído a Vila Criativa da Vila Nova, que fica ali atrás, a região do mercado está para cá, do lado direito
tem um prédio ali da Vila Criativa, que é justamente um espaço de lazer, não só de lazer, mas de cultura, de esporte, para as pessoas que estão ali. Ele foi inaugurado meses antes da pandemia, e para nosso prejuízo ele passou muito tempo fechado. Qual é a proposta que a gente faz agora? De reocupação daquele espaço. No meio deste ano conseguimos renovar as atividades que ali são feitas. Ali tem uma sala de cinema, ali tem outras atividades que são ofertadas. A comunidade usa a quadra à noite para jogar futebol, porque não basta só vir com desenvolvimento urbano, a gente também precisa cuidar das pessoas. Perfeito. Ali atrás do mercado tem o Salão Autoestima, que não sei se vocês conhecem, mas é um salão que ali pega pessoas que vieram selecionadas dos CRAS, então são pessoas em alta vulnerabilidade, que ali aprendem um ofício de cabeleireiro, manicure, sobrancelha, todos esses, por isso que se chama Salão da Beleza, e todas as formandas dali, todas, são encaminhadas para salões de beleza da nossa cidade e são absorvidas, e não são absorvidas por solidariedade, são absorvidas por competência profissional. Isso é que é importante também. Ali tem a imagem ali do Salão Autoestima, ele fica bem de frente para a catraca, e é um equipamento também nosso, muito importante, assim como tem a Codeso, que fica na Rua do Meio do mercado, e que tem uma loja ali confeccionada por essas pessoas, uma loja com produtos confeccionados por essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que através dos serviços de lá podem oferecer presentes e são vendidos também. Claro que ali muita coisa precisa ser explorada. Tá bom? Não está bom. Exatamente como você falou, ali é um local de muita vulnerabilidade e muita degradação humana. Perfeito. E que precisa ser vista. O que eu falo para você é que aquele local não está esquecido. É claro que mudar aquilo da noite para o dia, impossível. Mas muito trabalho vem sendo feito justamente, e a expectativa grande da obra do VLT, da obra do mercado, de alguma forma também reorganizar aquele espaço. O espaço. Exato. Camila? O Mercado de Santos, salvo engano, a arquitetura dele é de 1902. Então, eu acredito que com o próprio mercado já dê para atrair turistas. Mas, como o Danilo falou, para atrair pessoas a tal lugar, a gente precisa ter uma infraestrutura em volta. Eu acredito, pelo que a Renata está falando, pelo tudo que está acontecendo, que a gente possa, sim, ao longo dos anos, tentar fazer essa reforma ao redor. Mas também vejo que para a gente já poder ter algum retorno, inclusive no turismo, né? Agora nós vamos ter janeiro, fevereiro, Santos lotada, aí mesmo com frio, em julho. Se não é possível a gente fazer alguma coisa emergencial ao redor, jamais estou falando de retirar pessoas, que é um termo que está na moda, todo mundo fala, tem que tirar a pessoa, não isso. Mas montar de alguma forma uma atração, colocar uma vida útil, colocar uma vida de ensinamentos para essas pessoas que estão ali. Nem que seja para ensinar, vender alguma coisinha. O turista adora um chaveirinho, então que faça um curso rápido para essas pessoas aprenderem a ajudar a prefeitura em relação ao mercado. Porque já pela arquitetura é um lugar lindo para se conhecer. É a nossa história. Nós estamos falando de um patrimônio de 1900. Então, assim, a prefeitura, de alguma forma, pensar, todos nós pensarmos juntos, alguma coisa um pouco mais imediata e não tanto a longo prazo, para que aquilo possa ser frequentado, para que nós não tenhamos medo de frequentar. Porque hoje uma das coisas muito sérias no centro da cidade, em tudo isso, é o medo. Você vai e o turista não tira um celular e sai tirando foto por aí, porque tem certeza que no minuto seguinte vai ser roubado. Então, às vezes, a prefeitura pensar numa coisa mais imediata para já poder colher alguns frutos que futuramente vão ser aplicados justamente no modelo definitivo.
Você falou da autoestima, da loja e também da Da Vila preparação, Criativa. da preparação de manicures, Isso. cabeleireiras. E né? na verdade, agora, até respondendo aí para Camila, a prefeitura já agiu, né? Porque agora ali já é uma região que a obra já começou, que o espaço do mercado já está tapumado, porque a obra está começando. Então, agora, toda a ação que a gente precisava fazer ali já foi feita. Lembrando que tem a cervejaria, a Everbril, que hoje já ocupa a região do mercado com a fabricação das cervejas. É claro que a gente precisa cuidar das pessoas ali, mas nesse momento, ali, o momento em que está acontecendo a obra, não é momento de levar turista para lá. Né? Os turistas hoje, para a região do mercado, não é um destino, porque o mercado está tapumado, a obra está a pleno Só vapor. o comprador de cerveja, né? Só o comprador de cerveja, exato. Por exemplo, a região do mercado já está, o telhado já foi desfeito para poder fazer o telhado novo. Então, ali hoje, para essa temporada, aquela região não é uma região. Mas o nosso centro histórico, sim. A previsão de término das obras do mercado Ano que vem. para o ano que vem, Pro ano que 2023? vem, 2023. Mais para o final do ano? Sim, para que a próxima temporada do mercado já esteja funcionando. Bom, com A isso ideia chegamos... é essa. Com isso, mais alguma coisa, Renata? Não, tá ótimo. Que a gente esgotou o nosso tempo, chegamos ao final da opinião desta quinta-feira, agradecendo ao Danilo Martins, a Camila Morim, agradecendo a Renata, boa Obrigada. sorte na continuidade da carreira. Obrigada. E agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Também o trabalho da equipe técnica, você viu que é esperta, você falou do equipamento, aparece a foto do equipamento. Eu reparei nisso, foi ótimo. A gente agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, pouquinho depois da meia-noite na representação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.